Paz do Senhor, queridos. Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui, queria compartilhar mais uma breve palavra sobre esse mover que nós estamos, né? Pelas nossos filhos, nossas crianças. E eu separei um texto aqui, alguns poucos versículos aqui. Tá em Gálatas 3, do 26 ao 29, e Gálatas 4, 1 e 2. E eu lendo, né, vendo esse texto, eu identifiquei três coisas muito importantes, né? Herança, promessa e o tempo, né? Herança, promessa e tempo. Esses breves versículos aqui, eles falam sobre isso, né? E nós que somos filhos e cuidamos de filhos, temos que entender sobre herança, sobre promessa, sobre o tempo. Eu queria ler esses versículos aqui, e diz assim, né? Gálatas 3, 26, e depois ele já emenda com Gálatas 4, 1 e 2, né? E diz assim, o versículo de número 26 do capítulo 3: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Olha aí, ó, herdeiros segundo a promessa. Capítulo de número 4, versículo de número 1 diz assim, ó: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. E aqui fala sobre o tempo, né? Existe um tempo determinado pelo pai. E nós que somos pais, temos orado pelos nossos filhos, temos buscado em Deus, temos uma direção para as nossas crianças, buscado em Deus uma palavra rema, né? Temos ensinado os nossos filhos, né? Como a palavra de Deus diz, para que nós ensinemos os nossos filhos no caminho, né? Então nós temos que ter essa consciência, esse entendimento, né? Não podemos entregar para os nossos filhos a herança que nós recebemos dos nossos pais. Principalmente se essa herança que nós recebemos, ela é segundo a carne, segundo os padrões desse mundo, de pessoas que não tiveram conhecimento da palavra, não tiveram intimidade com Deus. Como nós temos buscado a Deus e temos crido na sua palavra e aprendido da cruz, aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós, nós temos que nos encher, temos que nos encher dessa sabedoria, desse entendimento, dessa fé, e para que nós possamos entregar um legado, uma herança, não segundo aquilo que muitas vezes nós recebemos, mas segundo aquilo que nós temos crido, né? E é interessante que já de início, né, fala, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É muito explícito o texto, não tem muita dificuldade em entender, né? Temos que ler com calma e tá tentando absorver da palavra algo simples que Deus nos ensina, né? O apóstolo Paulo, ele é muito explícito falando, né? Aí ele fala no versículo 27, ó: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então há necessidade de nos revestir de Cristo, né? Eu fiz um esboço aqui, né? Eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó: A Bíblia nos ensina que somos herdeiros de uma promessa e que existe um tempo determinado pelo Pai. E eu vi o seguinte: primeiro, é pela fé que me torno filho de Deus e me torno herdeiro de uma herança conquistada por Cristo. E isso é pela fé, eu crer. Eu aceito a Jesus, eu sou batizado, então eu passo a ser filho de Deus pela fé que eu tenho. Eu ouço a palavra, então eu entendo
que Cristo morreu na cruz e que existe uma possibilidade de eu me tornar filho de Deus. E então começa assim, né? Me torno filho pela fé. O segundo ponto que eu vi aqui, Deus, ele é fiel para cumprir suas promessas. Em 2 Pedro 3,9, deixa eu abrir aqui para eu ler fielmente conforme está escrito. 2 Pedro 3,9 diz assim, ó: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, ele se move quando nós nos arrependemos. Quando nós vamos nos aproximando de Cristo, de Deus, da sua palavra, começamos a entender o que quer dizer se revestir de Cristo. Então nós começamos a mudar as nossas atitudes. E essa mudança, a Bíblia entende como, ela classifica como arrependimento. Quando eu me arrependo, eu mudo as minhas atitudes. Então, a Bíblia vai me condicionando, ela vai me capacitando a ser uma nova pessoa. E aí já entra na questão do tempo, né? Eu escrevi aqui, ó, em terceiro, o tempo determinado pelo Pai. À medida que nós amadurecemos e nos posicionamos se revestindo de Cristo, deixamos a condição de meninos ou escravos. Ou seja, como diz aqui em Gálatas, né? Como a gente acabou de ler aqui, Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 1 diz, né? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ou menino em outras versões, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, esse tempo determinado pelo seu pai, né? Olhando no sentido espiritual, né? À medida que nós nos posicionamos e vamos mudando as nossas atitudes, os nossos hábitos, nos arrependemos, né? Eu identifico um mau hábito, uma atitude que não condiz com a palavra de Deus, e eu mudo essa atitude por causa da palavra. Então isso é o arrependimento. Então eu começo a me aproximar. O tempo determinado depende muito de mim, do meu entendimento. Se eu me posiciono mais rápido eu saio da condição de menino na fé ou de escravo do pecado e passo a ser um homem de fé, né? A Bíblia fala, a gente leu aqui, né, no versículo 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Abraão, né, a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Abraão, ele creu na promessa de Deus, saindo de um lugar para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, mas debaixo da palavra de Deus e debaixo de uma promessa, e ele foi. E então a Bíblia, Paulo fala que nós somos descendência de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus por causa dessa obediência. E a Bíblia fala que em Abraão, né, Deus falou para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que acontece? Quando nós entendemos que a maturidade ela vem conforme eu vou aprendendo a palavra e vou me posicionando. Eu vou aprendendo, vou me posicionando. Então, mais rápido eu começo a tomar posse dessa herança. Então, esse tempo determinado pelo Pai depende muito mais de nós do que do Pai. Porque já existe uma herança conquistada, já existe uma promessa e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Agora, o tempo determinado pelo Pai depende mais de nós do que de Deus. Depende mais da nossa entrega, da nossa busca, do que de Deus. É como os nossos filhos, né? Conforme eles vão obedecendo, eles vão tendo mais oportunidades. Eles vão adquirindo a confiança. Eu posso deixar ele brincando ali no quintal sozinho, que eu sei que ele não vai sair para a rua. Então, à medida que ele vai obedecendo, que ele vai se dispondo,
ele vai tendo mais liberdade, vai alcançando a maturidade. E no reino de Deus é assim também. Com Deus é assim também. À medida que nós vamos nos posicionando segundo a palavra, aprendendo arrependimento, a renúncia, a entrega, a obediência, então Deus ele vai nos tirando dessa condição de meninos e nos colocando na condição de homens de fé. E começamos a influenciar pessoas, a conquistar territórios. E esse é o nosso chamado, fazer discípulos. Para que nós possamos fazer discípulos, para que nós possamos levar paz até a casa das pessoas, nós precisamos nos tornar discípulos. Nós precisamos nos tornar portadores dessa paz. E é isso que Paulo tem nos ensinado aqui nesses poucos versículos, né? E nesse mover de oração que nós temos pelos nossos filhos, nós temos que nos alinhar como pais, nos alinhar segundo a palavra, entender a palavra para poder ensinar para os nossos filhos, né? Eu disse um versículo que me chamou muito a atenção em Esdras, no capítulo 7, versículo 10, que a Bíblia fala que Esdras decidiu a buscar, a entender as leis do Senhor e depois a praticá-las e depois ensiná-las. Esdras 7:10 fala isso. E é isso que nós temos que fazer: buscar ao Senhor, obedecer a palavra de Deus para poder ensinar. Se nós somos pais e queremos ensinar aos nossos filhos, nada mais eficaz do que ser exemplo. Temos que ser o exemplo para poder ensinar aos nossos filhos. E se nós não adianta nós ficarmos orando se nossas atitudes também não mudarem. Então temos que ser praticantes da palavra, temos que ser dominadores da nossa carne, do nosso eu, para que o Senhor possa aparecer de fato na nossa vida. E assim os nossos filhos vão poder ter um referencial dentro de casa. Assim os nossos filhos vão poder ter segurança nos seus pais. Amém? Guarde essa palavra, que Deus possa esclarecer o seu coração, trazer clareza, trazer uma bênção especial, uma unção especial, que você possa se posicionar ainda mais e creia, Deus não retarda a sua promessa. Se você tem filhos, filho é herança do Senhor, como nós dissemos no outro vídeo. Filho é herança do Senhor. É um presente que Ele dá, é uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, versículo 3. Então, a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não traz dores. Os seus filhos são bênção. Ainda que as circunstâncias não estejam de acordo com a palavra, creia na palavra, declare a palavra, profetiza sobre a sua casa. E não deixe de orar pelos seus filhos. Se alinhe com a palavra, busque a palavra, endireite os seus caminhos. Não importa o que passou, o seu futuro está intacto. Ainda que o seu passado tenha muitas marcas, o seu futuro está intacto. Ele está em Deus. Creia nisso. Esqueça das frustrações do passado e olhe para frente. Obedeça a palavra de Deus. Tome uma posição de fé e vá nesse caminho firme, olhando para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Tenha uma boa tarde. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Firme na oração pelas crianças, hein?